Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Isso aí, muito bom, muito bom. Vamos chegando, galera. Vamos chegando cá em nossa live. 2 da noite. Tô bom. Alô, alô, alô. Alô. Alô, alô, alô. Maurício, vamos aguardar o Maurício. Hello, hello. Ô, Maurício. Ah, olá, olá. Olá, olá, olá. Tô aqui! Olê, olê, olá. Cara, estranho, Ah não lá. apareceu não apareceu pra mim a notificação que você tava ao vivo. É mesmo? E é a segunda vez já. É a segunda live que eu participo que também não notifica. É, o nome disso é inimigo. É Levante. Satanás, Beuzebu, Capiroto, Sacatrapo. Existem muitos nomes para o perna ruim. Perna ruim é novo, esse eu não consigo. Levante. Perna ruim é tipo perna longa, velho. Que coisa. É o perna longa do Paraguai. Jesus tenha misericórdia de nós. Maurício, Maurício, estamos ao João! vivo! E aí, como que você Estamos no tá? ar. Melhor agora, diante dessa sua formosura, com esta sua camisa decorativa aí, Aqui, ó, dos Huber. neste fundo cintilante, radiante que você tem aí. Você me ouve bem? Eu tô ouvindo de boa. Tá um pouco longe só, mas dá pra ouvir. Está um Meu pouco áudio tá bom? longe? Seu áudio está crocantíssimo, está maravilhoso, está um espetáculo, espetáculo. Muito A luz tá bom. boa, porque agora eu tô chique, eu posso escolher a cor da luz aqui, ó. Ó. São essas três. Não, eu sei como é isso, eu também. A minha revista tem muito três cores. Pera aí, que abafou, não tô te ouvindo nada. Não me ouve? Como não? E agora? Me ouve? Me ouve Agora sim, bem? Ouve, ouve. Você está te me ouvindo ouço. bem? Crocantíssimo o meu áudio? Agora tá maravilhoso, tá delícia. Muito bom, que bom, cara, que bom. Mas e aí, tirando essas babaquices, como você está? Como está a vida de casado, a vida de quarentenado
A primeira isolamento, como tá está? maravilhosa, a vida de casal tá ótima. A de quarentenado eu não tô mais aguentando. Eu tô tendo, assim, um treco. A minha maior alegria é, tenho que ir no mercado. Nossa, eu vou assim saltitando. Com máscara e álcool Saltitante. em gel, mas vou. Porque sério, não dá não. É muito ruim. Porque eu já trabalho em casa. E Sim, agora eu não estou em casa porque eu quero, eu estou em casa obrigado. Então é muito ruim. Se bem que aqui é, em BH as coisas começaram a abrir novamente. sim. Até os cultos voltaram muito Eita, reduzidos. E aí eita, é Satanás, hein? É Satanás aí capiroto do você Google viu? curta. Levante forte aqui contra a minha pessoa. Apagaram-se os dois ring lights, cara. Como assim, Ô, velho? louco. Eu tenho mais Como um aqui, assim? pequenininho de celular. Deixa eu ver se faz diferença Pronto. aqui. Faz quase nada. Nossa, velho. Mas e por aí, como é que tá as coisas? Cara, por aqui está tudo bem. Esse fim de semana as coisas reabriram aqui em São Paulo, né? Para quem não sabe, para quem vem pelo meu Instagram, o Maurício está alocado em BH, né, Maurício? Belzão. Belo Belzão. Horizonte. Aí, ó, de novo, cara. Que isso, olha só. O É inimigo vem capiroto. forte. O inimigo vem Esse Hulk aí forte. atrás dá um contraste, fica estranho, cara, quando tá escuro. É meu capetinha mesmo. Caramba, mano, que loucura isso. Mas enfim, aqui estamos. Que bom que voltou a funcionar bem. Olha isso, cara. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Bem, acho que agora vai. Vamos lá, vamos torcer para que agora fique estabilizada a iluminação. Pronto, estou Vai, em nome estabilizado. de Jesus. Não, não vai cair mais. A luz há de brilhar sobre nós, a luz há de brilhar nesta nossa Você tá sem conversa luz, tá do bom. 2 da noite. 2 da noite. Por 2 da noite. Maurício, cara, como que está sendo para você viver essa experiência que você já era home office, mas agora não podendo sair de casa, não podendo fazer suas atividades na rua, não encontrando mais as pessoas? Como que está sendo isso para suas emoções, cara, para lidar com tudo isso, com toda essa parada que estamos vivendo aí? Cara, pra mim, pra todo mundo, começou a ficar difícil logo no começo. Pra mim foi bem, entre aspas, tranquilo. Começou a Uhum. ficar mais complicado, começou a me incomodar mais agora. Nos últimos tempos, nos últimos 2 meses, começou a me incomodar. Porque, por mais que eu seja pessoalmente, nas câmeras, quando tem muita gente, eu não sou tímido, mas eu pessoalmente sou muito tímido, eu não tenho muito de chegar e falar com as pessoas. Mas eu gosto de falar com os amigos, eu gosto de estar com os amigos, eu gosto de visitar as pessoas e receber as pessoas aqui em casa. E Uhum. tendo esse momento assim de limitação é muito ruim. Isso me incomoda bastante. E principalmente para o meu trabalho, para a parte de escrita, de desenvolvimento de texto, de pesquisa, é muito ruim porque você ter um interlocutor, você ter alguém para conversar especificamente, né, bater papo, tipo a gente tá fazendo isso aqui agora, mas para falar Uhum. das pesquisas faz muita falta, porque quando você está estudando, quando você está desenvolvendo alguma ideia, alguma coisa, você precisa pôr aquilo para fora, para aquilo Uhum. fazer sentido. Porque na Sim. nossa cabeça, todas as coisas fazem muito sentido. Tudo sempre faz sentido que a gente pensa. Quando a gente externaliza isso, as coisas já começam a se encaixar ou desencaixar. Então, quando você fala isso para alguma pessoa e essa pessoa entende o que você está pesquisando, ou ela gosta ou está pesquisando a mesma coisa, a conexão é maior, porque a pessoa talvez perceba algo que você não percebeu. Então, essa troca é muito importante. Essa troca eu Uhum. acho que é essencial e está faltando. Sim. Ontem eu consegui um amigo meu, o Gabriel De Vito, inclusive. Sim. Provavelmente, se ele não aparecer aí, depois eu bato nele, online. Ele está em São Paulo. Mas a gente fez uma reunião pelo Meet, eu, ele, mais 2 amigos dele também que pesquisam os mesmos temas, gostam dos mesmos temas, para conversar e foi muito bom. Foi pouquíssimo Uhum. tempo, a gente ficou 1 hora e pouquinho conversando.
mas é aquela coisa que já dá um alívio de, caraca, então tô indo pro caminho certo. Eu Sim. tô lendo a pessoa certa, eu posso ler tal coisa. Isso ajuda muito. Sim, com certeza, cara. Mano, eu sou home office desde 2016, né? Já trabalho com home office, como home office, né? Desde 2016. Então, assim, na minha rotina diária de trabalho, nada mudou, porque Aham. já era home office, permaneci e tal. Mas, mano, recentemente eu fiquei muito angustiado com tudo isso, cara, de não poder ter o convívio, de não poder ter a zoeira, não poder ter um encontro com o pessoal, de não poder receber gente em casa, de não poder ir até a casa da galera, trocar uma ideia, ficar até altas horas da noite dando risada, falando bobagem e tal. Isso me fez muito mal, mano, me fez muito mal mesmo. Teve um sábado que eu tava muito angustiado demais, assim. E a minha esposa, ela trabalha fora, então para ela tem essa rotina mais out, né? De estar fora de Aham. casa diariamente e tal, e de ter um convívio, de ter uma convivência social com o pessoal e tal. E aí, cara, E sair chegou um na sábado que rua. eu. Hã? Sair na rua já muda. Só de sair na rua já muda muita coisa. Já faz a diferença, né? E, mano, eu tava tão angustiado, velho. E o Pedro tava com a minha sogra na praia, né? Foi se isolar lá com ela. E, então eu tava sozinho mesmo, tava sozinho, tava na bad, velho. Aí ela chegou do trabalho no sábado. Eu falei, mano, eu não tô aguentando mais ficar dentro de casa. Preciso dar um rolê, preciso sair. Ela falou, não, vamos subir a serra. A gente pegou, subiu a serra, tava tudo fechado, que tava em lockdown na Sim. oportunidade. Subimos a serra, mano, mas só de, tipo, abrir a janela do carro ali, tomar um vento, sentir o cheiro do mato, ter um pouco ali da paz da natureza e tal, me deu um alívio. A gente parou num lugar lá em cima que tava, você podia parar na porta e pegar as coisas, né, para comer e Uhum. tal. A gente pegou umas empanadas lá e comemos e tal. Então deu uma aliviada na alma, mano. Mas assim, é muito angustiante isso, cara. É muito Não, angustiante. A gente pensa muito no aspecto da Covid, da doença em si, do mal que ela causa fisicamente nas pessoas, mas tem todo esse aspecto emocional que vem envolto nesse pacote demoníaco, velho. É? ainda mais porque eu vou tentar não deixar o assunto chato, tá? Mas é um ponto Não, que não tem mas. como bater. A nossa estrutura de sociedade, ela é uma estrutura capitalista, ou seja, ela foca muito no trabalho, ela foca muito na produção. Sim. E querendo ou não, por focar muito na produção, num momento onde ninguém pode ter lazer, a produção ela dobra. Uhum. Só que isso é ruim para o próprio indivíduo, isso é ruim psicologicamente, isso é ruim emocionalmente, porque o ser humano não foi feito para trabalhar. O sétimo dia está aí. O O sétimo dia está aí para descanso. descansar. O descanso tá aí. E ele é importante, ele é necessário. Tem um autor que eu gosto bastante. Eu estou lendo ele, quero ler mais, mas tem um artigo que inclusive o Josué, um amigo nosso, compartilhou há muito tempo atrás. A gente estava na faculdade ainda, eu lembro que eu li, adorei, que é o Joseph Pieper, que ele fala Hum, do ócio, a importância do tá. ócio. Sim. E cara, realmente o ócio, não aquele ócio de você ficar lá parado sem fazer nada, Morgando, a mas inatividade, né? Mas o ócio produtivo, de eu não vou fazer nada por obrigação, vou fazer porque eu quero. Uhum. Isso é muito importante, porque isso mantém a sua cabeça funcionando. Eu Total. lembro que em janeiro, como eu sou freelance, eu dependo de aparecer trabalho, de ter trabalho. Sim. E em janeiro eu não tive nada praticamente. Só que eu tinha coisa para fazer. Foi que impediu de eu ficar 100% louco, porque Uhum. acabei de casar, já logo em janeiro, final do ano, não tenho trabalho, tipo, não vou receber. Meu pai amado, como assim? Ia receber, tinha coisa pra receber, tudo também não tava tão assim. Mas eu não ia ficar o dia inteiro jogando videogame. Eu não ia ficar o dia inteiro vendo filme. Por mais que são coisas que eu goste de fazer, chega uma hora que te dá um incômodo. Tipo, cara, eu tenho que produzir, eu tenho que ser útil. E não ser Satura, útil né? pra. Oi?
satura, chega uma hora que satura, fica Sim, nisso. mas também dá aquela sensação de o que eu tô fazendo com a minha vida. Incompetência! Né? Tipo, eu tô aqui por um motivo. A gente, quanto crente, a gente tá aqui por um propósito, a gente sabe qual que é esse propósito. Claro. E eu não posso gastar isso 100% com vagabundagem, que querendo ou não, acaba sendo vagabundagem. Por mais que tenha o seu espaço, tenha o seu lugar, eu e minha esposa, a gente brinca que às vezes tem o dia da preguicinha, de acordar e só ficar acordado, não fazer mais nada. Tem o seu espaço, tem a sua importância isso. Sim, tem. Só que a gente precisa desse momento que não é o trabalhar por obrigação, mas trabalhar por paixão. Sim. Trabalhar por obrigação todo mundo precisa. Trabalhar pelo sustento, trabalhar de todo dia tá lá. Mas tu trabalhar por paixão, uma coisa que você gosta, por mais que isso nunca te dê dinheiro, por mais que ninguém nunca saiba o que é. Sei lá, daqui a 60 mil anos, quando o Jefferson Android, que daí você vai se digitalizar, óbvio, com a tecnologia. Nossa. Quando você parar de funcionar, a gente descobre que você era um pintor. E um ótimo pintor. Só que você nunca mostrou isso pra ninguém, porque era uma paixão sua, algo que você dedicava a tempo e que não era um trabalho, não era uma obrigação. Aquilo que mantinha a sua mente funcionando. E eu acho que esse momento na pandemia, do isolamento social, tem privado muita gente desse prazer do ócio. É verdade. Desse ócio contemplativo, esse ócio produtivo. Porque, primeiro que muita gente não sabe qual que é o seu chamado, qual que é o seu propósito. Tem muita gente que não sabe qual que é. Para muita gente, o propósito dela é: se eu não estou trabalhando, eu fico em casa morgando sem fazer nada. Tipo, não tenho sentido, minha vida não tem sentido. Então, para muita gente, isso já pegou fundo. Qual que é o sentido da tua vida? Porque a gente já viu que você está trabalhando pra caramba. Beleza, mas depois do trabalho? Você está em casa. Quer dizer que se você está na sua casa, no seu lar, você não tem nada para fazer? Tipo, você não tem utilidade se não for com outras pessoas, você não tem utilidade se não for fora da tua casa? Eu acho que isso trouxe uma questão existencial, uma questão existencial mesmo, para as pessoas entenderem, tipo, qual que é o sentido de tudo isso? Pra que eu tô aqui? Sim. Por quê? Eu acho que isso não vou falar que é importante, porque senão dá a impressão que é tipo, a pandemia é algo legal, nossa, olha isso. Mas algo interessante que a pandemia tem gerado. Toda essa crise, ela gera a oportunidade de uma reflexão da nossa situação, da nossa sociedade, do nosso dia a dia. E mais do que isso, até pessoal, né? Ela faz você refletir a respeito daquilo, do seu propósito como indivíduo, do seu propósito vocacional, de qual é a sua missão, do porquê você faz o que você faz de fato, né? E pensar se a minha vida ela se resume a apenas eu fazer coisas que venham gerar bens, venham gerar recursos, venham gerar riqueza monetária mesmo. Mano, que vida mais vazia, né? Que vida mais vazia e que vida mais ativista que eu tô vivendo, que eu tô levando. É um exercício de reflexão mesmo. A gente precisa acordar, a gente precisa cair na real e falar, mano, por que aquela pergunta filosófica desde sempre, né? Por que eu estou aqui, cara? Por que eu estou aqui? Para que eu existo? Né? Para que eu existo? Eu acredito sim, e eu vou muito ao encontro do que você falou, de que a pandemia ela teve esse poder de fazer a gente ter esse exercício de reflexão, cara. De pensar nisso, porque é muito sério. Não, o pessoal geralmente tem alguns que têm a tendência de jogar tudo pra cima de Deus, no bom e no mau sentido. No mau sentido de culpar Deus pelo que está acontecendo, e no bom, entre aspas, de falar que é Deus que está colocando isso mesmo. E eu realmente não acho. Eu não acho que foi Deus que colocou, meu Deus do céu. Mas Deus está usando isso. Deus está aproveitando. Não, aproveitando não é a palavra certa. Aproveitando dá um tom muito antropomorfizado. Muito antropológico. Mas Deus está utilizando essa situação para acordar a igreja, meio de graça. Acordar o povo. Um meio de graça, querendo ou não. É quase sacramental.
Ontem, da gente. ontem, Uhum. pode falar, completo. Ô, Jesus, ó, Não, Satanás furioso. não, era isso mesmo, que eu realmente acho que Deus está usando isso. Eu não sou daqueles Sim. otimistas que acham que a gente vai sair melhor da pandemia. Uhum. Nossa, nós vamos melhorar. Mas eu acho que realmente a igreja de Cristo, ela vai sair diferente desse Precisa, processo. Não é precisa. nem só que precisa, mas eu realmente acho que vai, porque esse processo de distanciamento, as pessoas terem que assistir o culto online, vai fazer com que muitas pessoas que não tinham compromisso com a igreja permaneçam online. Ou seja, a igreja vai diminuir. Uhum. A igreja, de fato, a igreja militante no bom sentido, de ser a igreja que está aqui atuando em prol do reino, ela vai diminuir muito. E não no sentido de que vai perder membros, mas que ela vai mostrar os verdadeiros membros. Sim, Vai sim, mostrar quem realmente era parte da igreja e quem estava lá por fogo de palha. sim. Por oba-oba. Sim. Ou então por emocionalismo, porque gosta, se É, sente bem. E é o tipo de pessoa que vai continuar online sem ter intimidade com a igreja e o problema é dela. o, no Você último conhece o episódio verdade. do o último episódio do Coffee Talk que eu fiz com o Ariovaldo Júnior, ele fala justamente sobre isso. Ele fala que ele acredita que muito provavelmente os templos, né, os espaços físicos de igrejas, eles vão ser repensados e remodelados, porque muitas igrejas têm uma mentalidade de que o templo ele funciona majoritariamente apenas para o culto, né? Então essas igrejas que têm essa mentalidade de que o templo ele funciona único e exclusivamente para o culto, mano, essas igrejas elas tendem a caminhar por uma via que não vai ter volta depois dessa pandemia, né? Se você restringir o seu espaço físico apenas para culto, majoritariamente, mano, vai dar crack, vai dar pau, e aí vamos voltar às igrejas nas casas, será, Maurício? As igrejas de Atos? Cara, eu não acho que a gente volta a uma igreja tão assim Não, primitiva. não, eu Não, falei é isso que eu já vi brincando, gente né? realmente falando isso. Eu já vi gente falando isso. Sério? Sim, eu já vi gente colocando que a gente vai voltar à igreja primitiva. Eu falei, não acho que vai voltar, não acho que tem que voltar. Seria bom Eu- se voltasse, mas eu não acho que vai voltar. não, eu realmente, eu também não acho que é bom no sentido de que aquela igreja ela atendeu a necessidade da sua época. A necessidade, eu acho que o templo, a igreja enquanto templo, você sabe, provavelmente não todo mundo que vai assistir isso depois ou está assistindo isso agora, sabe, mas você sabe que eu tenho uma visão mais tradicional, Sim. mais católica. Então eu vejo uma importância sacramental mesmo no prédio. Eu sei que a Aham. igreja é mais do que isso e que ela não precisa do prédio para existir. Uhum. Mas tem uma representação do prédio, da igreja, da arquitetura. Se bem que a gente perdeu isso no Brasil especificamente, mas tem Uhum. uma representação de que aquele prédio lá, aquele prédio que se destoa do todo, ele é onde está O Belo, né? O é Belo, onde o Belo. aquele lugar onde estão as pessoas que destoam da sociedade. Uhum. Que eles vão contra, eles são antissistema, eles são. Não gosto de usar esse termo hoje em dia, mas não tem como não usar, porque eles são revolucionários. Sim, Eles vão sim. contra a ideia majoritária e eles são radicais. A Uhum. igreja, querendo ou não, é isso. Que a igreja ela Uhum. não é constituída por várias pessoas que pensam bonitinho e estão ajudando a sociedade. Não, a igreja é o reflexo do reino de Deus na Terra. Tem um Sim. cara que eu não gostava muito dele, mas os artigos recentes dele têm me agradado bastante, que é um teólogo chamado Hans Boersma. Eu acho que é Boersma que fala. Mas ele está escrevendo uns artigos para o First Things que ele tem trazido uma ideia, eu não sei se já é dele, eu só conheci agora, mas eu tive contato com esses textos.
de que a partir da ressurreição, Cristo inaugurou o 8º dia. O 8º dia, que é aquele momento da escatologia de que esse é o momento da volta de Cristo. É o momento que Cristo está voltando. Já é o último ato da peça. É o já e ainda não. Já é o já e ainda não. E esse 8º dia é o que a igreja já está aqui, vivendo as leis do reino, vivendo como cidadão, só que em outro lugar. Sim. Estamos é como deslocados se você da nossa pátria. Brasil, você foi exilado do Brasil lá na Inglaterra, só que você vive segundo as leis do Brasil na Inglaterra. Sim. É uma embaixada, literalmente, né? É uma embaixada, literalmente. A gente está vivendo já esse 8º dia, essa inauguração do novo, da revelação de Deus. A gente traz essa revelação, a gente traz o Apocalipse, a revelação, aquilo que estava oculto desde a fundação do mundo. A gente tem essa revelação, é o Cristo. É o Cristo que traz as boas novas, que traz a liberdade. Sim. Totalmente, cara. E faz muito sentido. E, na verdade, nós somos chamados e vocacionados a isso. Porque nós precisamos viver nesta sociedade, neste mundo caótico, corrompido, danado, lascado, né? Mas com os padrões, com os valores de um lugar que não é esse. Né? Sim. E isso vai dar creque, velho. Isso vai dar creque fenomenal. Né? Isso vai causar... funcionar por algum tempo, a sociedade pode até aceitar por algum tempo, mano, porque como já aconteceu outras vezes na história, a sociedade aceita, porque é uma ideia boa, só que ela incomoda, ela não dura muito. Totalmente. Nós somos uma palavra da moda, mas totalmente desvelado de qualquer ideologia. Nós somos a resistência, velho. Sim. A igreja de Jesus, ela é a resistência nesse mundo caótico. Saiu um livro agora pela... Foi mal, fala aí. Não, pode falar. Não, é que saiu um livro agora pela Realizações, que chama Ortodoxia Subversiva. A ideia do livro é sensacional. Porque o que o autor faz? Eu esqueci agora o nome dele, que o nome do autor é difícil mesmo. Mas ele pega diversos cristãos de áreas distintas durante a história que eles foram um reflexo do reino. Só que nas suas respectivas áreas. E eles foram um reflexo do reino não para a igreja. Eles foram um reflexo da igreja para o mundo. Eles foram um reflexo do reino para o mundo. Eles são famosos, eles são reconhecidos não porque eles fizeram evangelismo, porque eles fizeram proselitismo, mas porque eles subverteram a moral secular. Eles subverteram tudo aquilo que o mundo falava. E eles não chegaram, olha, eu sou crente, beleza, eu sou isso. Não, eles falaram, vocês estão falando X, eu vou propor Y. Mas como assim? Não, vou propor Y dessa forma. Pessoal, nossa, legal. Mas da onde que veio isso? Eu sou crente. Depois que o pessoal aceitou, depois que ele subverteu, depois que ele já mudou todo o esquema, aí que as pessoas, putz, é daí? E ele usa como exemplo o Dostoiévski, ele usa o Chesterton, ele usa o Tolstói, o próprio Goethe. Ele pega todos esses autores, esses pensadores que são reconhecidos no mundo secular, são reconhecidos fora da bolha cristã, e são reconhecidos não por serem cristãos, são reconhecidos por serem bons. Por terem excelência naquilo que eles fazem. Exato. E a excelência deles não vem por uma necessidade de ser bom, uma necessidade de mostrar para o mundo o que eles fazem. A excelência deles vem pela necessidade de agradar a Deus. E isso que é o tom subversivo. Isso que é o tom subversivo do cristão. Aquilo que Lutero falava, você quer agradar a Deus no seu trabalho? Faz o melhor sapato. Porque a motivação do porquê você está fazendo esse sapato, do porquê você está trabalhando, não é mais para ganhar dinheiro. Não é para sustentar sua família. Não é para pôr comida na mesa. Isso vem junto. Isso é um reflexo. Só que o motivo principal é para agradar a Deus. É para glorificar o nome dele. Que enquanto cristão,
A gente não trabalha por sustento porque Cristo já falou que ele é o nosso sustento. Sim. Ele já falou que ele não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar onde dormir, não vai deixar faltar o que vestir. Isso daí eu não preciso correr atrás. Ele falou que não ia faltar. Não sei como vai chegar, mas vai chegar. Se eu não tiver emprego, vira e mexe, eu e minha esposa, a gente cai em temas desse tipo, a gente fica conversando. Eu falo, tipo, eu realmente eu não me preocupo porque ele prometeu, ponto. Sim. Cristo me prometeu. Ele não me prometeu um emprego. Então eu posso ficar preocupado. Ele não me prometeu uma casa boa. Então eu posso ficar preocupado. Mas ele me prometeu que eu vou ter o que comer. Ele prometeu que eu vou ter que vestir e eu vou ter onde dormir. Então isso não me preocupa. Me preocupa, assim, o temporal. Mas, cara, ele me prometeu e eu vejo ao longo da história do cristianismo mesmo, diversos casos de cristãos que passaram por dificuldades e essas três coisas não faltaram. Um exemplo sensacional, no meu caso é clichê porque eu tenho falado muito dele, mas... Peraí, deixa eu tirar aqui, apareceu aqui o negócio do, Instagram, do WhatsApp. Mas o próprio Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, ele estava na resistência evangélica contra o nazismo, foi para o campo de concentração. Cara, ele está no campo de concentração. Acabei de receber uma mensagem maravilhosa aqui no WhatsApp. Manda o Pix. Eu adoro essa mensagem. Adoro. Mas o Bonhoeffer estava no campo de concentração e, cara, é uma situação horrível. Ele Sim. tinha o que comer, ele tinha onde dormir, ele tinha o que vestir. A promessa estava cumprida. Aquilo era o suficiente para ele continuar fazendo o trabalho dele, o que ele foi vocacionado para fazer. Tanto que tem aqui o Resistência e Submissão, dá para ver aqui, ó, que são as cartas dele na prisão, que é o desenvolvimento do pensamento dele. É ele Sim. encorajando a igreja da época, ele encorajando a família dele, e querendo ou não, ele me encorajando. Ele encorajando você, se você for ler. A igreja de todos os tempos. Ele foi... O trabalho, a vocação dele ultrapassou o próprio tempo. Porque não é a vocação mais dele, é a vocação de Cristo. Então o tempo, a adversidade, todas essas coisas, se a gente se foca no que é eterno, se a gente foca no que é próprio pra gente fazer mesmo, não pra gente se preocupar com coisa idiota mesmo, eu sei que é um termo pesado e eu me preocupo com coisas idiotas, mas é idiota. Se a gente faz o que a gente precisa fazer, a gente começa a fazer o trabalho de Cristo, e o trabalho de Cristo vai ser feito. Sim. Tipo, ele vai ter sucesso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, que é o comer, o beber, o vestir, vos serão acrescentados. E ainda isso a gente pensa ainda no Velho Testamento, no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Mas quando a gente vê aqui a figura do pastor falando, e aí as pessoas podem usar esse texto do Salmo 23 como o suprassumo da prosperidade, dos ganhos, afins e tal. Não, é a figura da ovelha, porque o Senhor é o pastor. O que é que uma ovelha precisa? O que é de fato que uma ovelha precisa? Uma ovelha, ela precisa de comida, ela precisa da bebida, ela precisa que seja tosada. Quando está machucada, ela precisa que seja lavada as suas feridas e colocado o óleo ali para ser sarado. Ela precisa ser guiado. Então é dessas coisas que a ovelha não terá falta. E como o próprio Cristo nos diz, que as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, do bom pastor, que é o próprio Cristo. Então, nós como ovelhas, nessa figura do Salmo 23, sabemos que nada dessas coisas que a ovelha tem necessidade nos será tirado, porque o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem cuida de nós, é Ele quem supre qualquer
E todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, é o Senhor quem supre. É o Senhor quem supre. Até no próprio Salmo 23, tem, eu acho que, o exemplo perfeito, que é o trecho que muita gente gosta de citar, só que eu acho que não tem noção do peso disso, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E esse eu é a ovelha. É a ovelha falando. Esse eu é a ovelha, porque é aquele bicho que ele não tem uma memória boa, ele não tem um direcionamento bom, da bússola cerebral dele é péssima, mas está confiante, porque o pastor está junto. Sim. O pastor está lá guiando, fala, ó, tá ruim, você vai provavelmente machucar sua pata, vai ter chuva pra caramba, esse vale da sombra da morte, você vai ter, o cheiro tá ruim, tá tudo ruim, mas a gente vai sair. Sim. E esse vale da sombra da morte não necessariamente é uma situação da sua vida, pode ser a sua vida. Tipo, não é algo a se descartar, sua vida pode ser toda um vale da sombra da morte, mas vai ter descanso. O vale termina. A gente passa pelo vale. Nem que esse vale seja terreno, a gente vai passar por ele aqui. A gente viveu bem até aqui, mas de hoje em diante só vai ter pandemia. Pandemia atrás de pandemia e guerra atrás de guerra. E vai ser uma porcaria até o fim. Mas vai ter fim. Uhum. A esperança ressuscitou, né? Sim. A esperança ressuscitou ao terceiro dia, por isso que a gente pode ter essa confiança, por isso que a gente pode descansar, por isso que a gente pode ficar em paz em meio a tudo isso. Eu tava lembrando aqui do sermão de ontem da minha igreja, que foi ministrado pelo Lucas ontem, e ele estava falando da sua antiga igreja, você é um apóstata, né? Você é um apóstata. Mas que ele estava falando o quanto nós temos visto, enxergado a graça de Deus, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio, e aqui não é relativizando o caos que nós estamos vivendo, não é isso, jamais. Mas a pergunta é, nós temos enxergado a graça de Deus mesmo em meio a esse caos que nós temos vivido? Porque se a gente pensar em duas pandemias que houveram no mundo antes dessa, a gente pensar na peste negra e na gripe espanhola, olha o quanto de gente que não foi dizimada, né? A peste negra matou 100 milhões de pessoas, velho. 100 milhões de pessoas. Não, nós e a gripe espanhola, se for ver, ela pegou... Ela começou no finalzinho da Primeira Guerra e terminou no começo da Segunda. Sim. Ou seja, foi uma matança que não teve espaço de tempo. E nesse meio tempo ainda teve genocídio armênio, teve União Soviética lá com os gulags. Cara, teve a recessão dos Estados Unidos, com um monte de gente se matando, passando fome, morrendo. De 24, né? A recessão de 24. Cara, olha isso. Nós, e mais uma vez, não é relativizando, isso é até um ponto que o Lucas frisa no sermão. Mas, cara, nós atingimos a marca de 3 milhões de vidas que foram ceifadas com a Covid agora. Mas, mano, se a gente parar para comparar isso com o que houve na gripe espanhola e na peste negra, mano, olha o avanço, e aí é onde a gente vê graça de Deus agindo, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência de fazer surgir uma vacina em prazo recorde, cara. Em prazo recorde surgiu essa vacina, que tem privado, né, que tem impedido que muitas pessoas percam sua vida, essa vacina. Olha a graça de Deus que muitos virem jacaré. Vai virar, como que é a cuca, né? Vai virar a cuca. Não, vai virar aqui o rapper. Nossa, vai virar um rapper. Se eu virar um rapper, eu não tomo. Eu tomo, tipo, na testa. É mais legal do que virar a cuca, dica-se de passagem, né? Mas então, a gente como crente, cara, a gente precisa olhar, mesmo em meio a um cenário de devastação, de caos, e enxergarmos a graça de Deus. Enxergarmos a graça de Deus mesmo em meio a toda essa situação adversa. E aí é o que cabe a nós, como cristãos, é o de
repartirmos, é o de partilharmos, é o de levarmos essa esperança e fazermos com que as pessoas enxerguem isso, enxerguem essa graça, enxerguem essa misericórdia, essa beleza em meio a esse caos, cara. Cara, eu reconheço que é muito difícil enxergar graça nisso. Eu hoje consigo difícil, enxergar. mas Eu entendo muita gente que não consegue. Mas o que eu acho importante é que, conforme os cristãos vão percebendo essa graça, eles encontrem um modo de evidenciá-la. Eu vou dar um exemplo pessoal aqui, porque é o único que está me vindo na cabeça, porque é um exemplo meu, então é mais fácil. sim. Mas algo que me ajuda muito, que me ajuda a ter esperança no próprio Cristo, a ver a manifestação dele, é literatura, é poesia, é a leitura em si. Isso me ajuda, isso me dá, me faz clarear minha mente, me ajuda a perceber muita coisa. E é o que eu estou focando agora, de conteúdo, de produzir conteúdo, conversa com as pessoas, é de incentivo à leitura. Lá na nossa igreja a gente vai começar agora um clube da leitura, um clube do livro, e não para ler livro teológico, para ler literatura. Tipo, o pessoal ler e começar a entender a beleza, começar a entender o belo, começar a entender a ring light que não fica ligada. Eu não entendo isso, cara, eu não entendo. É porque eu acho que eu comprei um hubzinho USB para gerar mais portas, eu acho que ele não está segurando a potência dos ring lights. Eu tenho um hub desse, ele não aguenta. Então é justamente isso. Eu vou ter que o meu tá ligar ligado na tomada. na tomada mesmo. Eu vou ter que ligar na tomada, tenho um bagulho aqui, eu vou ter que ligar na tomada, porque para as próximas lives já teria aí isso em mente, né? Porque quando eu gravo com o Coffee Talk mesmo, eu não. É a primeira vez que eu estou usando isso aqui para uma gravação. No Coffee Talk eu nunca usei, mas já percebi que não dá. É só para realmente espetar ali alguma porta, ter umas portas a mais, mas não para segurar a energia dos. Não, serve só para. Eu carrego o fone e uso o pendrive. Para abrir arquivos no computador e tal, isso provavelmente vai servir, mas no mais, não. Mas, por exemplo, eu tô nessa de incentivar a leitura. Sim. Porque é um modo, é uma forma que eu encontrei para mim, e eu sei que pode ser útil para outras pessoas, de enxergar essa graça. Boa. Só que para muitas pessoas, sei lá, pode ser a música, pode ser a teologia mesmo, pode ser a leitura de algum livro específico da Bíblia, não sei. Não sei o que é. Pode ser a prática da oração de um modo diferente, sei lá, 1 hora por dia separar para orar. Pode ser isso, não sei. Mas existem formas de identificar essa graça. E eu acho que conforme os cristãos vão percebendo isso, vão percebendo essa graça e como ela se manifesta, pessoalmente mesmo, eu acho que é muito importante que a gente transmita isso meio que como um discipulado secular. Um discipulado do mundo. Exato. De mostrar que talvez eles não entendam essa graça, talvez eles entendam. Mas o importante eles entenderem, pelo menos num primeiro instante, num primeiro momento, é que tem esperança. Existe esperança. É o que o Dostoiévski faz muito, o Jorge Bernanos faz muito, que eles mostram sempre um cenário devastador, um cenário soturno, triste, mas gracioso. Sim, há uma graça no final dos livros, há uma graça às vezes no meio do livro e nunca mais, mas e é essa graça que faz o coração se prender numa esperança. Exato. Tem uma peça de um autor oriental, esqueci o nome, esqueci de onde ele é, mas é o Fabrício Haddad. Ele está falando sobre Jó. E é legal que no final da peça, eu tô dando spoiler mesmo, que eu sei que a maioria aqui não vai ler, que é peça de teatro, ninguém gosta. Mas no final ele descreve um monólogo de Jó, que é Jó falando com Deus, reclamando com Deus, porque Deus permitiu que ele visse o amor
permitiu que ele tivesse contato com o amor, e depois foi uma vez só e nunca mais. E esse amor deu esperança para ele. E essa esperança foi o que fez Jó não desistir desde o começo. Ele viu o amor, ele sentiu a graça uma vez. Uma. Não estou falando que isso é bíblico, isso está na peça. Isso é um exemplo. Sim. É uma romantização, né? É. Mas uma romantização bíblica, querendo ou não. Não, que faz sentido. É uma romantização que faz sentido. Sim. Mas ele sentiu a graça uma vez. E foi suficiente para que a esperança sustentasse ele até o fim. Exato. Eu acho que esse é o ponto. A gente perceber essa graça e saber transmitir essa graça para mostrar que tem esperança. Tipo, existe esperança. Exato. Algumas pessoas vão se interessar para saber qual que é essa esperança e outras não. Sim. Ponto. Né? Não é a sua responsabilidade nem a minha fazermos com que as pessoas sejam convencidas de tal, com que elas aceitem tal. A nossa responsabilidade é de sermos o quê? Porta-vozes, de sermos anunciantes, de sermos uma palavra que eu gosto muito, despenseiros da graça, né? De nós sermos despenseiros dessa graça maravilhosa. E esse é um ponto de total diálogo com a sociedade. Total diálogo com a sociedade. Muitas vezes a gente fica pensando em formas e formas e formas a fios de como nós vamos atrair a atenção do mundo para dentro da igreja, para dentro... Não, mas eu particularmente, eu não acho que o caminho mais assertivo é o caminho dessa forma massiva. Eu até falei isso ontem numa resposta que eu dei aqui numa caixa de perguntas, porque eu acredito muito naquilo do olho no olho, no café, na mesa. Agora, nessas épocas de pandemia, no Hangouts, no Meet, ali, no Zoom, eu acredito muito nisso, cara, nessa interação olho no olho, cara. E é nessa interação olho no olho onde você entende as dores, entende os questionamentos, as dúvidas, as fraquezas, as mazelas da pessoa, é que você consegue dispensar a graça ali sobre ela, de você apontar qual é o caminho, de você responder de forma correta. Eu acredito muito nisso. E o ponto que você falou desse discipulado, esse é o caminho, cara. Esse é o caminho. Né? E é que a gente, como crente, a gente pensa no discipulado apenas discipulado das nações, discipulado daqueles que estão abaixo de mim. Não, cara, discipulado é isso, é você sentar com a pessoa, é esse relacionamento orgânico que surge no café, na mesa de bar, né? no Zoom, no Meet, no Hangouts ali. É isso, é nesse ponto, cara. É nesse ponto que vai se dar esse discipulado, mano. E essa graça a ser dispensada. Porque você conhece o coração da pessoa. Você entende as dores, você entende os questionamentos, o porquê ela pensa da forma que ela pensa. E aí a gente evita de trazer respostas vazias. Ou respostas que não estão respondendo nada para aquela pessoa. Respostas para perguntas que não estão sendo feitas. Exato. É coisa de tolo isso. Sim. Nos diários, nas cartas da prisão do Bonhoeffer, ele elabora um termo que ele é muito dolorido, ele é muito complicado, mas ele é muito certeiro, que é da maioridade do mundo. Ele fala que o mundo atingiu sua maioridade, então o mundo não precisa mais de Deus. Em que sentido? O que era culturalmente usado, culturalmente se usava Deus como resposta, hoje a gente já tem resposta. O que culturalmente as pessoas não sabiam e falavam é Deus, hoje a gente tem resposta, a ciência já alcançou as respostas, a filosofia, a sociologia, a antropologia, as respostas para as perguntas que a sociedade fazia majoritariamente foram respondidas. Ela alcançou sua maioridade e ela não precisa, entre aspas, mais de Deus. O que a gente faz? A gente sai entuxa Deus goela abaixo? Não, a gente não faz isso. Por quê? Porque a sociedade, as perguntas que ela fazia, foram respondidas, ela não precisa de Deus. Só que o problema a esperança ainda não está lá, ainda falta esperança. Ainda existe o desespero da existência, ainda existe essa angústia de que está faltando algo. Que algo é esse? Existe um vazio existencial, cara. Existe um vazio existencial que não foi preenchido, cara. A gente sabe que algo é esse.
O autor do Eclesiastes sabe também que buraco é esse. Ele é muito claro, Deus deixou um buraco no coração do homem, um vazio, para que ele buscasse e não achasse. Ele busca no tempo e não acha. Sim. Aquelas respostas foram respondidas, as perguntas foram respondidas. Só que o problema é que todo mundo está fazendo a pergunta errada. A pergunta não é se Deus é bom, por que existe o mal. Ai, meu Deus do céu, se Deus se Deus realmente existe, então por que não tem lógica no terremoto? Ou então, como explicar o surgimento das estrelas e blá blá blá? A pergunta não é essa. A pergunta é, por que nada te satisfaz? Por que nada te satisfaz? Por que você anseia, porque o ser humano anseia por satisfação plena e não encontra em nada? Por que a gente tem uma sensação de falta eterna e não tem nada no tempo que possa suprir? Essa é a pergunta. E o nosso trabalho é mostrar que essa pergunta tem que ser feita. Porque não é que as pessoas não sabem, não se importam com essa pergunta, mas elas não sabem elaborar essa pergunta. A gente sabe porque a gente já tem a resposta. A gente já sabe porque, de certa forma, a gente é a resposta, que a gente é o reflexo do Cristo ressurreto. Sim. Nós somos a resistência, Maurício. Muito bom, cara, muito bom. Papo bacana, papo bacana. Você está curtindo? Você que está nos assistindo aí, tirando o Maurício, essas outras duas pessoas que estão lá, está curtindo? Você que está ouvindo isso futuramente, está curtindo? Vai ficar salvo no IGTV, vai ficar salvo lá no YouTube da Última Casa Amiga, que é o canal do nosso amigo Bacon Maurício. Então essa live ficará salva lá e ficará salva também aqui no meu Instagram. Beleza? Você está curtindo? Você quer que isso continue? Quer que esse projeto continue? Não vou pedir dinheiro, não se preocupe. Se quiser, só esteja aqui. Manda para mim. Compartilha esse papo com a galera. Manda isso aí, essa conversa desses dois babacas aqui pra galera. Mano, marca o pessoal aí, marca o pessoal nos comentários. Fala, mano, vê esses dois caras aí trocando uma ideia. A nossa intenção com o 2 da noite é que seja um papo teológico, um papo profundo, mas de mesa de boteco, né, Maurício? Com esse lar, essa coisa leve. Apesar do Maurício ser um cabeçudo intelectual, né, ele se contém. O cara fala latim, o cara fala hebraico, fala grego, fala alemão, fala a língua dos anjos. Eu sou chucro, cara. Eu sou aqui o cara da igreja pentecostal, irmão. Então aqui, apesar de ser teólogo, eu não tenho nada de intelectual. A intelectualidade está com o Maurício. O academicismo está com o Maurício. A minha função aqui é traduzir o que o Maurício está falando. Eu boto da língua do povo o que o Maurício está falando. Né? A não ser que ele comece a falar nos hebraicos, nos latins, nos gregos, nos alemães da vida, aí eu não vou conseguir traduzir nada. Mas enquanto ele estiver ali, né, se contendo com a sua erudição, o cara que fala com os academicistas mais cabeçudos da face da terra, né? Mas ele é dos nossos. Olha o tamanho dessa jaca. Rubão, o mestre Miyagi das criações do design gráfico, está online, está nos prestigiando com a sua audiência. O Rubão, ele é um samurai, cara. Pensa num samurai, né, um Miyagi, né, cabelinho. Ele tem aí em torno dos 60 anos, parece que ele tem 30, velho. Porque japonês não envelhece, né? Eles são depositados ali num formol de saquê que faz com que eles não envelheçam. É muito peixe cru que o Rubão vai comendo, muitas raízes do mar, né? Então ele fica ali preservado. Mas é um mestre, é crente, um cara crente de Jesus, que canta em japonês, toca o pianinho dele ali, louvando ao Senhor em japonês e fazendo as criações mais bacanudas da face da terra. É isso aí, minha gente. Maurício,
Obrigado por esse papo. Até Eu semana que agradeço. Até semana que vem, então. Próxima segunda é nóis. Mesmo horário, nóis, então. mesmo canal, mesmo bate-horário. É nóis, cara. Segunda-feira que vem, se Deus permitir e assim quiser, nós estaremos aqui de assim novo para mais 2 da noite. É isso aí, galera. Siga aí o Maurício, você que veio pelo meu, siga o Maurício no Instagram aí, se inscreva lá no canal dele. Twitter é uma rede social que eu me apartei, mas o Maurício está lá depositando intelectualidade e cabeçudices lá no Twitter. Se inscrevam também no canal dele também, A Última Casa Amiga, e também se inscreva lá no meu canal Coffee Talk no Ar, onde eu recebo pessoas diversas para falarmos sobre assuntos aleatórios e futilidades e coisas que podem te edificar ou não, mas é isso aí. Vamos que vamos, compartilhe isso com a galera. Até semana que vem. Rubão, pessoal que estiver online, valeu, falou. Boa noite a todos. Beijo pra todo mundo. Valeu, Maurício. Tchau.